O enunciado da questão 15 diz: num caminhão-tanque em movimento, uma torneira mal fechada goteja à razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Nessa questão, antes de a gente poder resolver, a gente tem que analisar primeiro o comportamento das gotas quando elas caem. Então, ele fornece para a gente que 2 gotas elas caem a cada segundo. Então, quanto é que uma gota vai cair? Quanto que segundos vai cair em uma gota só, né? Aí, a gente, para obter esse tempo, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar o t, vai ser 1/2. E esse tempo, para facilitar para a gente depois, a gente vai pegar essa fração e transformá-la em decimal. 0,5 segundos. Agora, depois de a gente obter o ΔT, né, a gente pode resolver, por fim, a velocidade de escala média. Como que a gente vai fazer? A gente vai só substituir na fórmula, certo? A velocidade média é igual ao ΔS sobre o ΔT. O ΔS ele fornece para a gente no enunciado da questão. Ele fala para a gente que o ΔS é 2,5 metros. Então a gente vai colocar, substituir no caso, 2,5 aqui na parte de cima. E o tempo que a gente acabou de achar, que é uma gota que cai em 0,5, cai uma gota, no caso. Então a gente vai pegar isso e vai colocar aqui embaixo. O nosso resultado então vai ser, a velocidade média vai ser 5 metros por segundo. Essa foi a resolução dessa questão, da questão 15. E agora nós temos a questão 16. E o enunciado dela é o seguinte: uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base transporta uma pessoa da base até o topo da escada no intervalo de tempo de 20 segundos. Determine a velocidade média dessa pessoa. Bem, como vocês estão vendo na imagem dessa questão, debaixo da escada rolante forma um triângulo retângulo. E o que a gente faz quando tem esse triângulo retângulo? Bem, então toda vez que a gente tiver um triângulo numa questão, como essa questão de agora, a nossa questão 16, a gente vai ter que fazer o seguinte. O nosso triângulo, no caso, é um triângulo retângulo. Então toda vez que tiver um triângulo retângulo, a gente vai ter que usar um teorema para poder achar o nosso ΔS, certo? E que teorema é esse? O teorema é o teorema de Pitágoras. E o que seria? Ele seria a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos catetos ao quadrado. E como que a gente vai fazer aqui nessa questão? Bem, é bem simples. No caso, a gente pode escolher qualquer letra, enfim, e eu vou escolher a letra x para ser minha hipotenusa. Então a gente vai fazer x ao quadrado, que vai ser igual, como eu disse, a soma dos catetos ao quadrado, que no caso são 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Resolvendo, nós temos x ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado é igual a 64, mais 6 ao quadrado, nós temos 36. Somando esses dois valores, nós vamos ter x ao quadrado sendo igual a 100. E agora, acabou por aqui? Não, gente. A gente agora precisa tirar, colocar na raiz. Como assim? Quando a gente passar esse 2 para cá, esse elevado a 2, ele passando para o outro lado, ele vai em forma de raiz. Assim. X igual a raiz de 100. Aí, a partir daqui, a gente tira a raiz, que a raiz quadrada de 100 vai ser igual a 10. 10 metros. Que é o nosso valor do nosso ΔS. Então, agora, nós temos o valor do nosso ΔS, que é 10 metros. E agora? Agora, já que a gente já tem os nossos valores aqui, a gente pode partir para a velocidade média. A velocidade média vai ser
o nosso ΔS, que nós conseguimos obter o valor, certo? Sobre o ΔT, que no enunciado ele já dá pra gente sendo 20 segundos. É 20 segundos o nosso ΔT. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos usar a velocidade média igual ao ΔS, que é 10 metros, dividido pelo tempo, que é 20 segundos. Esse resultado dessa divisão nos dará velocidade média igual a 0,5 metros por segundo. Essa foi a resolução da questão 16.